mais um corte para vocês. E como sempre, não apenas assista esse vídeo, mas coloque em prática aquilo que você aprender e for bom para sua vida. E lembre-se sempre, o bem é sempre a melhor escolha. Esses e-mails estão sendo divulgados e são realmente esclarecedores, mostrando-nos como o poder funciona. Portanto, apresentarei uma visão geral estrutural do que esses e-mails nos revelam. Bem, a primeira coisa que isso nos revela é que todas essas pessoas no poder, a elite, são todas amigas umas das outras. Então, em público, sabe, os democratas e os republicanos podem ser assim, brigando entre si, mas na realidade eles frequentam as mesmas escolas, vão às mesmas festas, são apenas amigos. Então, o que você está vendo em público é mais ou menos uma luta política em público. É tudo falso. É como luta livre, é tipo um reality show. Essa elite é toda amiga entre si, isso é o principal. A segunda coisa que notamos sobre os e-mails da 1M é a maneira displicente como a elite age. Eles acham que são superiores a todos os outros, acham que são intocáveis, então simplesmente falam o que pensam sem restrições. Sabe, quero dizer, Jeffrey Epstein, ele estava usando o Gmail para fazer todas essas comunicações confidenciais, não havia absolutamente nenhuma operação, nenhuma segurança operacional. Bem, ele não se importava muito porque acreditava ser intocável. E é assim que a elite pensa e se comporta. Eles vivem em uma bolha, acham que controlam o mundo e que são intocáveis. Então é isso que vamos fazer. Eles podem fazer o que quiserem e tudo o que importa é permanecer dentro dessa bolha, ficar próximos uns dos outros. A terceira coisa que vou dizer é que esses e-mails não nos mostram, mas podemos supor que existem muitos níveis de networking entre a elite. Então, Jeffrey Epstein, por que ele era tão popular entre a elite? Bem, em primeiro lugar, ele era simplesmente um cara simpático que fazia muito networking e conseguia reunir a elite. Mas se você for à ilha Epstein, vai perceber que há um templo lá que parece quase projetado para sacrifícios ritualísticos. Pelo que pesquisei e descobri, a forma como a elite se mantém unida é através de rituais de sociedades secretas. Por quê? Porque, no fim das contas, se você faz parte da elite, seu maior problema é confiança. Como você pode confiar que aquela pessoa não vai te delatar nessa luta política? E a resposta é: bem, vocês se chantageiam, certo? Então vocês cometem atos juntos que seriam considerados tabus, incluindo sexo com menores de idade. Quero dizer, há muitas transgressões que você pode cometer. E quanto mais transgressões você comete, mais coesa a elite se torna. Então, infelizmente, se você investigar mais a fundo o caso Jeffrey Epstein, o que vai encontrar é muita transgressão, tanto sexual quanto violenta também, rompendo tabus sociais. Quero dizer, como o público, o que realmente é surpreendente no caso Jeffrey Epstein é que, aos poucos, o funcionamento interno da elite está sendo revelado. Para o público, e todas essas teorias da conspiração que antes acreditávamos que não poderiam ser verdade, incluindo a de que toda a elite americana é apenas um bando de pedófilos, quero dizer, elas estão aos poucos se mostrando verdadeiras. E isso marca um ponto de virada radical na história americana. É isso mesmo, ótima observação. E nesse sentido, em relação a como tudo isso é tratado com tanta leviandade, sabe, tem esse e-mail que é um dos e-mails mais recentes que tem circulado. O que é tão incrível sobre eles é que, quanto mais eles são divulgados de forma tão sensacionalista, mais descobrimos. E aqui está um entre Epstein e entre o irmão de Epstein, Mark, e ele conversando. Sabe, como você está? É o que dizem. Como você está? O que o seu amigo Donald Trump está aprontando agora? Mark Epstein diz, ou ele diz, tudo certo? Bannon está comigo. Então, Steve Bannon. Aí Mark diz, pergunta pra ele se o Putin tem as fotos do Trump fazendo sexo oral no Bubba. E então, e eu achei que tinha Ciris. Foi isso que Jeffrey Epstein disse. O que isso significa? Id para problema. Você e seu filho, Donnie, podem refazer Get Hard. Assim se comunicam num servidor não seguro. O professor Jung falando sobre Bill Clinton e Donald Trump. Quer dizer, isso está chocando muita gente, mas talvez você possa reiterar, reforçar ou elaborar sobre o que isso realmente revela. Tudo isso? O que está acontecendo aqui? Porque o que eu vejo é um império americano moribundo
meio que sendo exposto, não por jornalistas, não por pessoas fazendo o trabalho, mas por eles mesmos? Bem, quero dizer, também temos que lembrar que no apartamento de Jeffrey Epstein, em Manhattan, há uma pintura do Bill Clinton de vestido, basicamente montado em drag. Então, uma possível interpretação é que todos esses políticos que achamos que são nossos representantes, na verdade, são apenas brinquedos da elite. Eles são apenas marionetes da elite. Eles são apenas atores pagos. Eles são literalmente atores pagos. E, portanto, a democracia americana sempre foi uma mentira. E assim, Bill Clinton, Donald Trump, eles apenas fazem a vontade dos poderosos. E os poderosos estão, você sabe, em seus festas secretas, rindo de nós, zombando de nós, porque conseguiram nos enganar. E nós, todos os dias, estamos brigando por essas políticas mesquinhas. Isso não tem absolutamente nada a ver com o verdadeiro poder. Então, eu acho que o que esses e-mails de Ibsen revelam é o profundo desprezo que a elite tem pelo povo. E esses políticos não são nada mais do que essas marionetes que a elite exibe na nossa frente para nos distrair. Tudo está sendo cuidadosamente orquestrado pelos poderosos. E então, o que vemos em Washington, D.C. nunca foi mais do que um reality show. Sim, ótimos pontos, professor Jung. Sabe, e isso vai ainda mais fundo, porque eu acho que uma das coisas que ficou de fora dessa conversa foi, nós vamos abordar muito isso ao longo do programa, Israel, porque precisamos lembrar, essa foi uma divulgação limitada pelo Comitê de Supervisão da Câmara, pelo próprio governo do Sinewat, pelo próprio governo, uma maioria, eu diria, uma leve maioria do Partido Democrata. Então, na verdade, foi algo partidário, apesar do quanto os e-mails realmente mostraram, mas eu quero destacar quais e-mails não estão sendo enfatizados. E quero mostrar este aqui em particular. Falando sobre como Epstein estava, de fato, redigindo mensagens de política externa para o ex-primeiro-ministro israelense Ehud Barak, que muitos acreditam ter sido realmente fundamental no caso Epstein. Eles tinham uma relação muito próxima. Jeffrey Epstein compara isso ao Irã e à Síria. Soluções tornam-se complexas. Muitos querem sua opinião sobre Egito, Síria e o papel da Rússia. Acho que você poderia destacar que o uso de gás contra mulheres e crianças é uma expressão do século XX. Mulheres já não são mais equivalentes a crianças, civis versus combatentes, apenas literalmente dando conselhos, professor Zhang, sobre como Jeffrey Epstein lhe dava conselhos sobre como Israel deveria apresentar sua política externa aos EUA. Política externa, quero dizer, fale sobre isso. Acho que isso realmente escancara as realidades dessas relações e como isso chega até o nível de império. Então, a primeira coisa que precisamos entender é que o poder sempre se consolida e se une. O que quero dizer com isso é que essas agências de inteligência, Mossad, CIA, MI6, todas elas estão interligadas. Todas estão em aliança umas com as outras. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que essas agências de inteligência também estão em aliança com diferentes sociedades secretas, assim como organizações criminosas. Então, do ponto de vista de pessoas como Jeffrey Epstein, ele é o verdadeiro poder no mundo. E é por isso que ele acha que pode ditar a política externa para todos. Então, eu não acho que Jeffrey Epstein era realmente um espião. Eu acho que Ghislaine Maxwell, sua namorada, era, na verdade, a espiã. E uma boa evidência disso é que o pai de Ghislaine Maxwell, Robert Maxwell, era um espião notório. E ele trabalhava para o Mossad, MI6, assim como para a inteligência russa, a KGB. Então é assim que os poderosos agem. Os poderosos são quase como um nexo de todas essas agências de inteligência, governos estrangeiros, sociedades secretas e organizações criminosas. E assim, eles discutem entre si como enquadrar melhor as questões e como impulsionar melhor os acontecimentos. Então, sabe, dessa perspectiva, se você analisar cada vez mais os e-mails de Jeffrey Epstein, descobrirá que ele tinha conhecimento de muitos eventos geopolíticos. E, na verdade, ele também ajudava a planejar muitos eventos geopolíticos. Sim, sim. E vamos agora mergulhar mais profundamente em alguns desses jogadores de poder que foram revelados como sendo muito próximos de Jeffrey Epstein, a ponto de ele literalmente falar sobre eles com Cathy Ramirez, que era conselheira jurídica da Casa Branca de Obama.
Ele diz, ao falar com ela, garotas, cuidado, vou retomar um velho hábito. Veja bem, ela diz, você pode acabar enjoando de mim só por seguir esse caminho. Você não está gerenciando nada, nem seu tempo direito. É a semana da Assembleia Geral da ONU. Ele diz, esta semana, Peter Thiel, Larry Summers, William Burns, ex-diretor da CIA, Gordon Brown, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Jaglan, que é presidente do Prêmio Nobel da Paz, foi presidente da Mongólia. Ele só está citando pessoas, Boris Gates, Bill Gates, todo mundo que... Ele tem contatos com quem ele se encontra e diz, talvez eu retome, talvez eu reacenda um velho hábito. Só queria a sua resposta antes de seguirmos em frente. Sim, então, quero dizer, antes de tudo, é óbvio que todos no poder são amigos entre si, eles se conhecem, sabem quem são. Então, esse tipo de disputa entre Estados-nação é tudo só um show midiático cuidadosamente montado para nós. Na verdade, não é real.